Boa tarde a todos. 1º de setembro de 2023. Meu nome é Paulo Diniz, trabalho na PRH do INS e eu vou apresentar hoje e coordenar a reunião semanal de programação da operação. Como padrão, a nossa reunião vai ser dividida em 3 blocos, né? No primeiro bloco, a gente vai apresentar a previsão meteorológica pela Aline, logo em seguida, a previsão hidrológica com a Érica e, posteriormente, a operação hidráulica com o Paulo Vitor. Na sequência, a gente vai ter a apresentação do segundo bloco, né, com a previsão de carga para programação hidráulica e acompanhamento diário semanal, vai ser feita pela PEC e pelo Douglas. Em seguida, a previsão de carga para fins do PMO também vai ser feita com o foco na revisão semanal, vai ser feita pela Marcela. E, posteriormente, tanto o resultado do programa mensal da operação quanto das intervenções energéticas relevantes vai ser feita pelo João Pedro. E, por fim, no terceiro bloco, nós temos a apresentação dos limites elétricos e principais intervenções elétricas, vai ser feita pela PRI, pelo Rodinei, e, por fim, a política operativa vai ser feita pela PRD, pelo Tiago. Como todos sabem, né, qualquer questão e necessidade de interação pode ser feita através do nosso chat. Então, começando a nossa apresentação, eu vou passar a palavra para a Aline, da PRH, para fazer a apresentação da previsão meteorológica. Por favor, Aline. Boa tarde a todos e todas. Eu vou compartilhar a tela para poder começar. Boa tarde, então, dando início à previsão meteorológica. Eu vou começar falando sobre a condição de tempo, como foi essa semana. Então, no início da semana, a gente teve a atuação de uma frente fria atuando pelo litoral sudeste, chegando até o sul da Bahia, e áreas de instabilidade também na região sudeste, e também pegando na parte norte do Brasil. Por conta disso, teve precipitação fraca nas bacias do Tietê, Grande, Doce e o Alto São Francisco. Também tivemos precipitação isolada nas bacias do Tocantins e do Xingu, devido a essas áreas de instabilidade que atuaram no norte. Por conta disso, falando agora sobre a média da temperatura do ar em relação à máxima, essa semana, em relação à semana passada, é possível ver na imagem da direita tons, mais tons de azul. Isso significa que a temperatura das capitais do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro teve um declínio da temperatura do ar máxima. Agora, indo para a parte da radiação solar média, o destaque é em relação à semana passada. Essa semana teve uma diminuição da nebulosidade, não, perdão, um aumento da nebulosidade, por conta disso, uma diminuição da radiação solar, principalmente na região sudeste, pegando ali São Paulo, Rio de Janeiro e também no interior da Bahia. Em relação à velocidade média do vento para essa semana, em relação à semana passada, o destaque é que houve uma redução da velocidade média do vento, principalmente no interior da Bahia e ali na parte do Piauí, atuando ali essa redução ocorreu nas áreas dos parques, né? Agora, indo para a previsão da precipitação para a próxima semana, o destaque é o início da semana operativa, principalmente ali para as bacias do sul. Isso porque o início da semana vai ter atuação de áreas de estabilidade na região sul e a formação de uma frente fria que vai atuar ali na região sul. Por conta disso, os modelos estão indicando um acumulado de precipitação elevado nas bacias do sul, né? Isso inclui o Jacuí, o Uruguai, o Iguaçu, e os modelos também indicam uma chuva na incremental Itaipu, principalmente próximo ao lago, e em parte do Paranapanema. Os modelos também indicam uma chuva para a bacia do Madeira, principalmente ali na região do Peru e da Bolívia, mas essa chuva ocorre principalmente no início da semana e de forma mais isolada e pontual. Então, em relação à combinação dos modelos para a previsão próxima semana e a semana seguinte, a próxima semana, devido aos sistemas que vão atuar no início da semana,
os modelos indicam uma precipitação elevada nas bacias do sul e também, como eu falei, na incremental Itaipu, em parte do Paranapanema, isso como eu comentei, principalmente devido às áreas de instabilidade e à frente. O modelo também indica, né, uma chuva ali no Madeira, como comentei, na parte da cabeceira, né, na parte do Peru e da Bolívia. Já na semana seguinte, os modelos indicam uma redução da chuva nas bacias do sul. Então, na semana seguinte, os valores não são tão significativos quanto dessa semana. Em relação à temperatura da próxima semana, a previsão é de uma elevação nas capitais do sul, São Paulo e Rio de Janeiro, essa elevação é em relação à mínima, e a máxima é uma elevação no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Essa elevação da temperatura se dá devido a essa semana ter tido um declínio significativo das temperaturas nas capitais do Sul e São Paulo e Rio de Janeiro. Então, na próxima semana, esses locais vão estar em elevação. Em relação à eólica, a próxima semana também há um indicativo de elevação. E em relação ao solar, uma elevação em Minas Gerais e na Bahia, principalmente próximo aos parques, então na parte mais do interior de Minas e da Bahia. Tem esse indicativo de elevação. Já para as outras capitais, uma estabilidade. Eu passo a palavra. Perdão, a gente tem uma notícia, é que ontem foi publicado no Sintegre uma notícia referente ao insumos para o uso do SMAP ONS para o primeiro mês de operação. Esse é um insumo referente à remoção de viés da previsão de precipitação estendida do modelo SMWF, e esses insumos vão ser atualizados toda terça e sexta-feira, às 10 horas. Agora sim, eu passo a palavra para o Paulo. Ok, Aline, muito obrigado pelas informações. Continuando, então, nossa apresentação do primeiro bloco, eu passo agora para a Érica, da PRH, para fazer a previsão hidrológica. Por favor, Érica. Oi, boa tarde. Eu vou seguir com a previsão hidrológica, compartilhando a tela. Então, vocês já estão vendo, né? Dando sequência na previsão hidrológica, a gente tem a previsão de precipitação para as principais bacias do subsistema Sudeste. A gente não tem grandes quantidades de chuva na entrada dos modelos para a bacia do Grande e do Paranaíba, e temos alguma chuva nas bacias do Paraná e do Paranapanema, variando entre 5 e 10 milímetros, principalmente nesse horizonte da primeira semana operativa. Olhando a previsão de IENA para o subsistema Sudeste, a gente começou ontem, no dia da previsão, com 89% da MLT. A tendência para os próximos dias é de recessão. A gente tem uma elevação no meio da semana operativa e depois segue com recessão. A previsão mensal ficou em 85% da MLT, o 33º menor do histórico de 93 anos. A bacia do Rio Grande, a gente começa a previsão com ascensão, essa ascensão se mantém até o final dessa semana operativa, mas depois a tendência é de recessão. Começamos com 98%, a previsão mensal é de 85% da MLT, o 42º menor do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Paranaíba, a gente começou a previsão com 76% da MLT e a tendência já é de recessão ao longo dos próximos dias de previsão. A previsão mensal fica em 73% da MLT, o 19º menor do histórico. Na bacia do Paranapanema, a tendência também é de recessão nos próximos dias de previsão, mas ela tem uma recuperação no meio da próxima semana operativa. A gente estava enxergando 93% da MLT no dia da previsão, e a previsão mensal fica abaixo com 76%, o 45º menor do histórico. Na bacia do Rio Paraná, a gente também enxerga um comportamento parecido, né? Início de recessão e uma recuperação nessa primeira semana operativa de previsão. Começamos com 92%, a previsão mensal fica em 94%, o 44º maior do histórico.
Olhando as principais bacias do subsistema sul, a gente tem volumes mais significativos, principalmente nessa primeira semana operativa, chegando até 25 milímetros no Uruguai no dia 3, na previsão do conjunto. No subsistema sul, então, a gente começa a previsão com essa tendência de recessão que se prolonga nos próximos dias, e a partir da próxima semana operativa, a expectativa é de um aumento mais significativo das vazões. A previsão mensal para setembro fica em 106% da MLT, o 35º maior do histórico. A bacia do Rio Iguaçu tem comportamento muito parecido com o do subsistema. A gente começou a previsão com 71% da MLT e a previsão mensal fica com 111%. Também essa tendência de recessão e uma recuperação na próxima semana operativa. E aí, com essa previsão mensal, temos o 30º maior do histórico de 93 anos. Bacia do Uruguai também, um comportamento muito parecido. Começamos a previsão com 38% da MLT. A previsão mensal para setembro fica em 101% da MLT, o que corresponde ao 34º maior do histórico. Nas bacias do Rio São Francisco e do Tocantins, nós praticamente não temos chuva no horizonte de previsão, tem pouquinho no dia 1 e 2. No subsistema sudeste, a gente começa a previsão com 66% e as vazões se mantêm estáveis nos próximos dias. Depois tem uma tendência de ascensão na segunda semana operativa. A previsão mensal fica em 76% da MLT, o 23º menor do histórico. Acompanhando os postos do São Francisco, a gente pode ver que eles se mantêm relativamente estáveis, ele apresenta uma tendência de leve ascensão em alguns dos postos, Gameleira, Morpará, mas eles se mantêm relativamente estáveis. Na bacia do Rio São Francisco, o comportamento fica bem parecido com o do subsistema. A gente começou com 66%, a previsão mensal é de 77%, o 25º menor do histórico. No subsistema norte, a previsão começou com 58% da média. Temos uma expectativa de ascensão nos próximos dias, até o início da semana operativa, mas depois a tendência é de recessão. A previsão mensal para setembro fica com 67% da MLT, o 5º menor do histórico. Na bacia do Rio Tocantins, a gente tem comportamento muito parecido com o do subsistema, uma tendência de ascensão nos próximos dias, que se mantém, né, desde o observado. A previsão começa com 71% da MLT, o fechamento mensal para setembro fica em 69%, o 15º menor do histórico. Olhando a previsão espacialmente, a gente pode ver que no subsistema sul nós tivemos algumas bacias com previsão acima de 120% da MLT, bacia do Uruguai e do Jacuí. E nas outras bacias dos subsistemas sudeste, nordeste e centro-oeste, a gente fica com previsões entre abaixo da média e na média. Então, na bacia do Iguaçu, ainda no sul, a gente está com a única que está com uma previsão um pouco abaixo da média. Na calha principal do Paraná, na bacia do Grande, a gente está na média. Na bacia do Madeira, também na média. As principais bacias do Nordeste são abaixo da média. Olhando a previsão mensal, a cada revisão, no subsistema sudeste, no PMO, a previsão inicial foi de 85% e ela se manteve nessa primeira revisão, 33º menor. No subsistema sul, no PMO, foi previsto 121% e tivemos uma diminuição dessa ENA agora nessa primeira revisão, 106%, o 35º maior. No subsistema Nordeste, a previsão inicial no PMO foi de 72%. Nessa primeira revisão, tivemos um aumento de 76%, ainda assim o 23º menor. No subsistema Norte, a previsão inicial foi de 62%. Tivemos um aumento de 67%, mas o 5º menor do histórico. Olhando agora os cenários para o próximo mês de previsão, para outubro, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, aqui nessas semanas relativas ao mês de setembro, nós não vemos uma diferença muito significativa. E para o mês seguinte, a média dos cenários fica em 95% da MLT. O menor cenário com 57% e o maior com 195%. No subsistema Sul, a gente percebe que para o mês de setembro, a revisão ficou um pouco abaixo da que foi prevista na primeira revisão, no PMO. E aí, para o mês de outubro,
A média dos cenários fica em 104%, variando entre 30 e 370, bem aberto. No Nordeste, a gente pode ver que essa revisão 1 ficou um pouco acima da que foi prevista na revisão anterior, no PMO. A média dos cenários fica em 80%, variando entre 46% e 184%. E para o subsistema Norte, a média dos cenários para outubro é de 74%, com menor de 40% e maior 154% da MLT. Olhando os armazenamentos, a gente percebe uma diminuição da energia armazenada em todos os subsistemas. Essa diminuição é mais significativa no subsistema Sul, mas temos essa tendência de diminuição. Isso também acontece em todos os principais reservatórios do subsistema. Três Marias, com destaque com uma redução acentuada da energia armazenada, e Tumbiara também. Alguns reservatórios, como Emborcação, seguem um pouco mais estável. É isso, eu passo a palavra. Obrigado, Érica. Dando continuidade para finalizar o primeiro bloco, eu chamo o representante também da PRH, o Paulo Vitor, para fazer a apresentação da operação hidráulica. Por favor, Paulo Vitor. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Fazendo então essa breve apresentação por parte da operação hidráulica. Começando aqui pelas tradicionais salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA, com participação do INS. Desde nosso último encontro, tivemos então atualização aqui em 3 salas, sendo elas do sul, da região sul, do Paranapanema e também do Rio Tocantins. Trazendo então os principais pontos apresentados em cada uma delas, começando pela da região sul, que aconteceu no último dia 23 de agosto. Nessa sala destacou-se então a quantidade, né, de armazenamento nas bacias da região sul, elevados armazenamentos para essa época do ano quando comparado aos anos anteriores. Uma breve simulação hidráulica, cujo fim se findava no dia de hoje mesmo, então vou me ater então, principalmente aos armazenamentos observados para os reservatórios de Foz do Areia e Barra Grande, onde apresentam uma tendência e percentuais de vazamento muito similares, né, ao verificados no ano de 2022. Foz do Areia ali acima dos seus 91% de volume útil, Barra Grande ligeiramente inferior ao ano de 2022, mas ainda com patamares de 86,4% do volume útil, que configuram bons níveis de armazenamento para esse subsistema nesse período do ano. Já passando aqui para a sala de acompanhamento do sistema do Rio Tocantins, destaque aqui principalmente para a operação do reservatório de Serra da Mesa nos últimos dias e semanas, findado o período da temporada de praias para esse reservatório ali a partir do dia 20 de agosto. Reservatório então que vinha praticando uma defluência de 300 metros cúbicos por segundo, ganhou então mais flexibilidade operativa e até os últimos dias estava praticando vazões ali na ordem dos 1.000 metros cúbicos por segundo, o que propicia então que o reservatório ali que estava na ordem dos seus 79,9% do volume útil, fazendo uma breve simulação aqui, então, partindo desse percentual de armazenamento, utilizando um cenário de efluências ali para os meses ali, o final de agosto, início e até o final de setembro, com o cenário com cerca de 61% da média de vazão natural observada para esse período do ano, com a política de defluências na ordem dos 925 metros cúbicos por segundo. Objetiva-se, então, que o reservatório de Serra da Mesa inicie o mês de outubro, ali ligeiramente superior a 74% do seu volume útil, que também é um armazenamento bem significativo. E para a nossa última sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, no dia de ontem, de 31 de agosto, foi destacado então também os armazenamentos elevados dos principais reservatórios dessa bacia, quando comparado aos anos anteriores. Jurumirim ali em um patamar, um patamar de 67,6% do seu volume útil, passando por uma leve redução ao longo dos últimos meses, enquanto, por sua vez, o reservatório de Chavantes consegue estar ali ainda acima dos 87% do volume útil, um valor bem mais expressivo, né, quando comparado ao ano de 2022 e muito mais ao de 2021. O reservatório de Capivara, que com um leve deplusamento também nas últimas semanas, ainda está ali quase um pouco abaixo dos 90% do seu volume útil. Foi apresentada também uma breve simulação, iniciada no dia 30 de agosto, com fim em 16 de setembro, partindo de uma política minimizada em Jurumirim, com seus 147 metros cúbicos por segundo, uma vazão média em Chavantes na ordem dos 273.
e por volta de 1.042 em Capivara. Estima-se então que, ao final desse período, o reservatório de Umirim ainda assim, ainda que minimizado, sofrerá um leve depressionamento, chegando lá próximo dos seus 65% do volume útil. O reservatório de Chavantes basicamente andará de lado, finalizando em 86%, e Capivara também com um depressionamento mínimo, chegando ali próximo dos seus 89% de volume útil, ainda valores bem expressivos para essa época do ano nessas bacias. E, por fim, trago apenas aqui comunicando, foi publicado hoje no Sintegre a versão do Plano Anual de Prevenção de Cheias para esse ciclo 2023-2024. O mesmo pode ser acessado pelo link no Sintegre ou também pelo QR Code, como preferirem, e nele constam então os valores que serão praticados nesse próximo ciclo, calculados os volumes de espera para as devidas bacias. Com isso, Paulo, eu finalizo aqui essa apresentação e lhe retorno a palavra. Ok, Paulo Vitor, muito obrigado pela apresentação. Prezado, a gente vai fazer agora uma breve paralisação e a gente retorna daqui a pouco para o segundo bloco. Muito obrigado, até já. Pessoal, boa tarde mais uma vez. Retornamos agora para o segundo bloco e temos algumas perguntas onde a gente vai tecer rápidas respostas sobre os mesmos. São perguntas extensas, eu não vou ler novamente, dado que todos têm acesso, né, ao nosso chat. Nós temos duas perguntas da Andressa vinculados ao modelo chuva-vazão, né, a rodada do SMAP com um padrão novo agora a partir do último PMO. Vou passar rapidamente para a Érica comentar essas duas perguntas da Andressa. Por favor, Érica. Oi, Paulo. Então, ela pergunta sobre o SMAP estendido, sobre a previsão com a via. Nós temos dois arquivos que correspondem à previsão das vazões incrementais agrupadas, com e sem propagação. O processo se manteve o mesmo, a gente desagrupa essas vazões que foram previstas de forma agrupada e depois mantém elas sem propagação. Em relação às simulações que a gente faz para remoção de viés, combinando a primeira e a segunda semana, ela pergunta quanto tempo mais ou menos demoram as rodadas. A gente leva cerca de 2 horas mais ou menos nas rodadas, mas a gente não tem acompanhado certinho o tempo. Perfeito, Érica. E tem uma pergunta quase no mesmo tema do Marcos Augusto, sobre a disponibilidade lá dos dados do novo processo do SMAP. Pode comentar, por favor? Então, os arquivos do SMAP, eles já estão disponibilizados no Sintegre, eles ficam no mesmo produto dos arquivos do PMO, dos arquivos de vazões diárias, e nós temos uma nova pasta, esse SMAP_SXT. E como a Aline falou, os arquivos do modelo SMWF também foram disponibilizados. Já estão no Sintegre. Ok, Érica, muito obrigado pelas respostas. Tem uma pergunta também do Gabriel Rogato, que ela vai ser respondida mais à frente pelo João Pedro, no momento oportuno, tá bom? Pessoal, então dando prosseguimento aqui ao segundo bloco, eu vou passar a palavra agora para o Douglas, da PEC, para fazer a previsão de carga para a programação Evandro, diária. é o Desculpa, Evandro. Evandro. Tivemos upgrade no apresentador. Evandro vai Muito apresentar aqui bem. a previsão de carga para fins da programação diária, acompanhamento diário e semanal. Por favor, Evandro. Vou compartilhar o vídeo. Chegou a tela? Positivo. Só botar em modo. Perfeito, já estamos vendo. Ok. Então, previsão da carga diária para a semana que passou. Boa tarde a todos. Subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nenhum comentário. As previsões estiveram muito bem ajustadas às curvas verificadas. O MAP para o PDP foi de 1,28 e o do Previcarga D100 1,8. 99% dos desvios abaixo de 3% do PDP, contra 83% do Previcarga D100. Subsistema Sul. Aqui tivemos alguns desvios significantes, que foram exatamente na terça e na quarta-feira. Aqui na terça-feira já começou uma redução na temperatura, principalmente durante a madrugada e com o céu aberto. E aí, a atuação da MMGD. E esse impacto, isso começou a ocorrer na terça-feira e teve um impacto mais forte na quarta-feira.
Então, esses foram os maiores desvios observados. O MAP para o PDP foi de 2,4 para este subsistema e 2,88 para o pré-carga D100, com 66 de desvios abaixo de 3% no PDP, contra 57% dos desvios abaixo de 3% para o pré-carga D100. No subsistema norte, aqui nós tivemos um desvio maior, foi no domingo. A carga ela veio muito alta. A previsão ela seguiu basicamente os domingos anteriores, que vinham uma carga muito mais baixa. Não havia nenhuma justificativa para subir a carga. No entanto, a carga veio alta e ainda impactou, pelo menos a parte da manhã e tarde da segunda-feira. Esses foram os maiores desvios neste subsistema. No entanto, o MAP ficou baixo, 1,57% para o PDP contra 1,86% para o pré-carga D100 e 87% dos desvios abaixo de 3% do PDP contra 80% dos desvios abaixo de 3% para o pré-carga D100. No subsistema norte, as previsões estiveram muito bem adequadas à carga verificada, portanto, nenhum comentário. Aqui o MAP foi de 0,94% para o PDP contra 1,37% do pré-carga D100 e 100% dos desvios abaixo de 3% para o PDP contra 95% do pré-carga D100. Para o sistema interligado, os desvios ocorreram aqui na terça e quarta-feira, exatamente por conta daqueles desvios maiores no subsistema sul. Nos demais dias, as previsões estiveram muito bem adequadas. E aqui o MAP foi de 0,86 para o PDP contra 1,15 do pré-carga D100, com 100% dos desvios abaixo de 3% para o PDP contra 96% do pré-carga D100. Termino a minha apresentação, estaremos à disposição para qualquer dúvidas. Muito obrigado e boa tarde para todos. Passa a bola, Paulo. Ok, Evandro, obrigado aí pela apresentação. Dando continuidade, eu passo agora também da PEC para a Marcela, para fazer a previsão de carga para fins de PMO, Programa Mensal da Operação. Por favor, Marcela. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade. Acho que vocês já veem aí a tela, né? Já, positivo. Tudo bem. Então, dando continuidade, a gente vai falar agora das previsões de carga em horizonte semanal que foram consolidadas agora para o estudo da revisão 1 do PMO de setembro. Inicialmente, a gente começa com os destaques, dessa vez os destaques econômicos, porque até a semana passada nós vínhamos ainda com informações referentes ao mês de julho, e hoje, em função, né, de publicações mais recentes dos boletins, nós já temos alguns índices, né, relacionados ao mês de agosto. E o que a gente tem a dizer é que, apesar, né, de melhora de vários setores dentro da economia, o índice de confiança da indústria, ele caiu 0,5 pontos percentuais, 0,5 pontos em agosto, atingindo aí 91,4 pontos, que é o pior resultado desde agosto de 2020. Essa queda contínua, né, ela segue influenciada pela percepção negativa do momento atual e também em relação à estabilidade das expectativas, né, para os próximos meses. Essas publicações elas trazem também informações a respeito da conjuntura macroeconômica, que vem mostrando que os empresários continuam sendo afetados, até por motivos de estoques mais elevados, e também da dificuldade, né, de recuperação da demanda. Isso muito em resposta às altas taxas de juros e o próprio endividamento das famílias. E para finalizar, as perspectivas, né, elas indicam, com tudo isso, um segundo semestre com atividade moderada, mas com alguma melhora aí no mercado de trabalho. Em relação aos destaques meteorológicos, né, basicamente, né, em relação mais ao comportamento dessa semana e o que a gente utilizou como premissa para a semana seguinte, no caso dos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, para a próxima semana,
são esperadas para as capitais desses subsistemas temperaturas, em média, né, mais elevadas do que as observadas na semana em curso, que, por curiosidade, essa semana, né, que é a semana que é a primeira semana operativa do mês, que tem um único dia do mês de setembro, que é o dia de hoje, e os outros 6 restantes referentes ao mês de agosto. Então, basicamente, ela ainda é formada por maior concentração de dias do mês de agosto. Foi uma semana de temperaturas muito mais amenas em relação àquelas observadas nas semanas anteriores do mês de agosto também, sobretudo das temperaturas mínimas, né, que foram bastante baixas durante essa semana. E voltando a falar agora da perspectiva, né, da previsão para a próxima semana, a partir do dia 4/9, que é a segunda-feira, há expectativa de uma formação de frente fria no Rio Grande do Sul. Logo em seguida, ela avança para as demais capitais dessa região e ela atinge também São Paulo e o Rio de Janeiro. Os efeitos dessa frente fria, eles devem ser mais perceptíveis nos dias 4 e 5, né, ou seja, as temperaturas elas tendem a entrar em declínio e tem ocorrência de precipitação também, mas já a partir do dia 6 as temperaturas elas voltarão a subir, a se elevar gradativamente. Em termos de comportamento, né, de condições meteorológicas para as capitais do subsistema Nordeste e Norte, elas seguem aí sem grandes expectativas de variações em relação ao cenário meteorológico observado nas últimas semanas, ou seja, a expectativa é de que as temperaturas continuem elevadas, ali próxima dos 30 graus, e com ocorrência de baixos totais de precipitação mais isolados, né, em algumas capitais. O único destaque mais relevante que nós temos a fazer já é em relação ao norte, né, mais precisamente em Belém, é que são esperados maiores volumes de chuva no período de 4 a 6 de setembro. Bem, passando aqui, né, para o acompanhamento semanal, me desculpa, passando aqui para o acompanhamento semanal, iniciando com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos a previsão inicial realizada na revisão 0 do PMO de setembro, temos aí as 6 semanas operativas do mês e mais a nova expectativa de fechamento do mês, que é o que a gente chama de um mês revisto, com base no que a gente já tem de informação verificada e da revisão ou manutenção dos valores, né, das previsões para as semanas do horizonte de previsão. Então, para a semana 1, que é a primeira semana operativa do mês de setembro, a expectativa que nós temos de fechamento da carga para o subsistema Sudeste Centro-Oeste é de um valor 1% somente abaixo daquilo que havia sido projetado para essa semana na realização do PMO. A gente associa isso, né, em grande parte ao efeito das temperaturas mais baixas que aconteceram nesse período. Para a próxima semana, dada, né, a expectativa de elevação das temperaturas quando comparado ao comportamento da semana em curso, nós fizemos um pequeno ajuste de 1% em relação àquele valor que havia sido projetado anteriormente, mesmo sendo, né, a semana de ocorrência do feriado de 7 de setembro, que acontece ali numa quinta-feira, e tem a sexta-feira, que a gente chama de dia ponte, que possivelmente vai ter também uma redução de carga em relação aos dias anteriores. Então, nós fizemos ajuste no caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste somente nessa semana, elevando um pouquinho em relação à projeção inicial, mas muito por conta dessa expectativa de elevação das temperaturas. Enquanto isso, o período da terceira a sexta semana, eles permaneceram inalterados em relação àquilo que havia sido considerado no PMO. Com tudo isso, nós temos hoje um setembro revisto com um valor não muito diferente da nossa projeção inicial, indicando uma variação de apenas 0,2%. Passando para o subsistema Sul, a semana em curso também com uma expectativa de fechamento de carga com uma variação de 2,7% em relação à nossa projeção. Isso a gente associa ao efeito, né, das temperaturas mais reduzidas, né, em relação àquilo que nós projetávamos, sobretudo as temperaturas mínimas, né? As madrugadas, elas foram mais frias, as temperaturas mínimas, elas foram inferiores àquelas utilizadas como premissa para a realização da previsão dessa semana, e nesse subsistema em particular, a gente tem
um efeito meio que contrário, né, em relação aos outros subsistemas, né. Quando a temperatura cai a um determinado ponto, né, é acionada a carga de aquecimento, e aí faz com que a carga como um todo ela responda de uma forma mais positiva. Dadas as premissas consideradas para a próxima semana, né, de elevação de temperatura, em relação ao comportamento da semana em curso, né, das temperaturas mínimas, já que as máximas elas não sofrerão grandes alterações, nós não sentimos a necessidade, né, até com base nas informações que foram encaminhadas pelos agentes e também da nossa rodada de modelos, nós não vimos nesse momento a necessidade de fazer nenhum ajuste na segunda semana e nem tampouco nas semanas à frente, né, nas semanas 3, 4, 5 e 6. Então elas seguem, mantidas em relação àquelas previsões consolidadas na revisão zero. E com isso nós temos a expectativa de fechamento da carga no subsistema sul com um valor em cima do valor projetado na revisão zero, com uma variação de apenas 0,1%. Passando para o subsistema nordeste, a semana em curso com uma variação de 4,4 em relação à nossa projeção realizada no PMO para essa semana. Aqui o que a gente vem associando é que a carga ela vem assumindo um comportamento crescente, surpreendentemente essa semana ela cresceu até mais do que nós esperávamos, mas a gente associa isso à diminuição da precipitação, né. E para essa época do ano já é esperada, né, uma tendência de carga crescente nesse subsistema, como a gente vem adotando aí, adotou no PMO e seguiu, né, e nós mantivemos essa mesma premissa aí, pra carga ao longo das 6 semanas operativas. Para a próxima semana, que é a semana do feriado, nós fizemos um ajuste em 1,5% para cima em relação à projeção realizada no PMO, e para as demais semanas nós mantivemos aquelas que foram consideradas no PMO, porque elas já vêm considerando essa tendência crescente ao longo do mês nesse subsistema. E com isso, o setembro revisto ele fica com um valor de 12.440 e uma variação de 0,5% frente àquela considerada, anteriormente de 12.380. Aqui nós temos o subsistema norte. O subsistema norte também com a carga dessa semana, com uma expectativa de fechamento um pouquinho acima da nossa projeção, em 1,2%. Para as próximas semanas, né, diferente de todos os outros subsistemas, dada essa questão também, né, de elevação da carga ao longo das semanas, nós fizemos um ajuste não só na segunda semana, mas nós carregamos, esse mesmo ajuste para todas as semanas do horizonte de previsão. Então a variação ficou em torno de 1,3, 1,4 para cada uma das semanas, à frente, né, do mês de setembro. Com isso, o setembro revisto ele passa para 7.677, indicando uma variação de 1,3% em relação à nossa projeção inicial. Para finalizar, a gente tem o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso com uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção, de apenas 0,8%, e a revisão feita, né, para as semanas do horizonte de previsão fica em 0,3 para cada uma delas, mas muito em função do que nós vimos anteriormente para cada um dos subsistemas. Essa variação ela acaba sendo muito pequena, essa revisão ela acaba sendo muito pequena, o que também sinaliza hoje para nós uma variação muito pequena em relação à nossa projeção inicial, quando a gente olha agora para o setembro revisto, que passa para 74.924 megawatts médios e antes eram 74.673. Então, essas eram as informações em relação à revisão semanal. Eu volto a palavra a você, Paulo, e agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Obrigado, Marcela, pela apresentação. Então, dando continuidade ao segundo bloco, eu convido aqui, representando a PRM, para fazer a apresentação dos resultados do Programa Mensal da Operação, João Pedro. Por favor, João. Obrigado, Paulo. Compartilhar aqui a tela. Eu acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde Estamos a sim. todas. Obrigado.
Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui para apresentar os resultados da revisão 1 do PMO de setembro de 2023, compreendendo a semana do dia 2 ao dia 8 de setembro. Começando aqui direto pelos resultados, como nos últimos PMOs e revisões, nós observamos CMOs nulos em todos os patamares de carga e equalizados em todos os subsistemas. Para essa semana, nós observamos ainda o atingimento dos limites de exportação Nordeste nos patamares de carga pesada e média, FNEM na carga pesada, média e leve conjuntural, e FNESE na pesada, média e leve conjuntural também. Agora trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, visto aqui na cor azul, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela do slide. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.541 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.578 para o Sudeste Centro-Oeste, 512 megawatts médios para o Sul, 4 para o Nordeste e 1.447 para o subsistema Norte. Lembrando que os valores aqui apresentados no slide, eles são relativos ao despacho comandado pelo Decomp, que são aqui meramente indicativo. O despacho por ordem de mérito, ele se dá pelo DCEM na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 1 do PMO de setembro, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 4 de novembro e 10 de novembro, pelo modelo Decomp. Então, para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte, de 2 meses à frente, e não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL calculado foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com a revisão 1 de setembro, enquanto as linhas mais claras indicam os valores do PMO de setembro, apresentado na última semana. Para o segundo mês de outubro de 2023, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários, e assim nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PMO de setembro e o mais à direita para essa revisão 1. Em linhas gerais, nós observamos elevados níveis de armazenamento e tendência de depressionamento para todos os subsistemas, além de baixa dispersão para os cenários do segundo mês, com exceção do subsistema sul. Começando aqui pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 78,4% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo chegar a 72,8% ao final de setembro. Para o segundo mês, nós temos cenários variando entre 64,4% e 78,7%, com o valor esperado de 69,5%. Passando para o Sul, nós começamos com 83,7%, e devemos chegar ao final de setembro com 91,4%, com cenários para o segundo mês variando entre 63,7% e 98,4%. Para o subsistema Nordeste, nós começamos com 73% na primeira semana operativa, devendo chegar ao final de setembro com 69%. Para o segundo mês, nós temos cenários variando entre 61,6% e 71,3%. Já para o subsistema Norte, nós começamos com 80,7% de armazenamento, devendo chegar ao final de setembro em 73%. Para o segundo mês, nós temos cenários variando entre 57,4% e 58,1%. Por fim, com relação à importação de energia, não houve recebimento de oferta de importação pela Argentina, e pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual. Essa oferta ela foi dividida em 5 blocos de 100 megawatts médios cada, para todos os patamares de carga. Os CVUs de cada bloco eles podem ser vistos nessa tabela apresentada no slide, e os CVUs variaram entre cerca de R$500 e R$1.802 por megawatt médio. Na linha inferior da tabela, nós trazemos também a informação da variação verificada entre a oferta recebida para essa semana e para a oferta da semana passada. Aproveitamos também para lembrar que essas ofertas recebidas elas não são consideradas em simulações energéticas. Passados os resultados da revisão 1 do PMO de setembro de 2023, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes. Lembrando o nosso critério de relevância, que são intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos e intervenções em UG de grande porte também. Assim, para o período de 2 a 8 de setembro de 2023, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós
Primeiro, nós temos para Ilha Solteira e Teodomiro Santiago, ensaios de autorrestabelecimento programado para os dias 2 e 3 de setembro, respectivamente. Já para o HE Luiz Carlos Barreto, nós temos manutenção corretiva na UG6, no período de 2 a 3 de setembro. Já para Itaipu 60 Hz, nós temos manutenção preventiva para o dia 6, na unidade 16. Fechando o Sudeste Centro-Oeste, nós temos manutenção corretiva na UG5 de São Simão, para o dia 3 de setembro. E no Sul, nós temos, na UHE Machadinho, intervenções na UG3 programadas para o dia 3 de setembro. Para Salto Santiago, na UG3 e 4, nós temos manutenção em seu transformador elevador programada para o dia 3 de setembro. E em Governador Ney Braga, nós temos manutenções preventivas entre 4 de setembro e 13 de outubro na sua UG3. Por fim, no Norte e Nordeste, nós não tivemos intervenções energéticas relevantes de acordo com o critério que foi adotado. Para fechar a apresentação, eu trago algumas informações adicionais da gerência de programação mensal. Apenas lembrando aqui do nosso calendário, né? Então, semana que vem, como nós temos um feriado na quinta-feira, de 7 de setembro, nós faremos a nossa reunião de apresentação dos resultados da revisão 2 do PMO de setembro na quarta-feira, dia 6 de setembro. Tá? Com isso, o estudo no WebPMO ele vai ser antecipado, né? E vai ter abertura no dia 4/9, que é segunda-feira, com o envio das informações sendo feito até às 11 horas do dia 5, que é terça-feira. Na Rev 3 e Rev 4, nós seguimos o cronograma normal de todas as semanas. Com isso, eu concluo aqui minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra ao Paulo e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido durante a apresentação. Muito obrigado. Ok, João, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, com o fim da fala do João, a gente termina esse segundo bloco. A gente vai fazer agora uma pequena pausa e retornamos daqui a pouco para algum esclarecimento eventual que a gente tenha que prestar e para iniciar o terceiro e último bloco. Muito obrigado, voltamos já já. Pessoal, boa tarde a todos mais uma vez. Estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco. A gente vai responder uma sequência de perguntas. Se restar alguma, a gente deixa para o último intervalo. Voltando aqui, só um comentário geral, a pergunta 5, né, do Rogato e a pergunta 10 do Paulo Cesário, a gente vai responder no último bloco. Então, dando aqui continuidade à pergunta do Luiz Pereira sobre a disponibilização do modelo EC45 no Sintegre, né, e quanto tempo leva para executar a correção de viés. A gente já tinha comentado, mas vou passar para a Érica fazer novamente comentário. Por favor, Érica. Então, o modelo do SMWF já está no Sintegre e ele está acessível a partir da notícia que a Aline mostrou. Pelos links dos produtos dinâmicos, eles ainda não estão funcionais, então não dá para acessar, mas dá para acessar pelo link das notícias, na página principal do Sintegre. Ok, E Érica. sobre o tempo da rodada, a remoção de viés demora mais ou menos 2 horas. O processo de 2 horas, 2 horas e meia o processo inteiro. A clusterização é um pouco mais rápida. Obrigado, Érica. Tem a pergunta aqui do Marcos Augusto, tem a ver sobre os arquivos do SMAP, né, na pasta comentada, que a gente respondeu anteriormente, que encontra-se 2 arquivos Word, né, sendo que um deles tem escrito lá a palavra teste dentro dos arquivos. Ele quer saber se serão corrigidos esses arquivos e publicados ou se é uma mera correção. Por favor, Érica. Então, como eu falei, esses produtos ainda não estão funcionais. Eles estão acessíveis por meio da notícia mesmo. Ok, tem a pergunta 9 do Paulo Eduardo, a qual vocês pretendem incluir o SMWF de 45 dias no webhook? Ou ele vai ser disponibilizado somente no deck para remoção de viés estendida? Nós vamos avaliar a disponibilização por meio do webhook. Ainda não conseguimos definir no momento. Perfeito. Pergunta 10 do Paulo Cesário. O INSS pretende fazer alguma modulagem nos decks para representação da desculpa, essa vai ficar para depois. E tem a do William, né, para a gente fechar esse bloco. Boa tarde, na quinta-feira vocês disponibilizaram o modelo chuva-vazão semanal com sombra do SMAP XT.
para o PMO de setembro. Vocês poderiam, por favor, disponibilizar também o Previs? Foi uma pergunta anteriormente feita também pela Andressa, que a Érica vai comentar agora. Por favor, Érica. Sim, nós ainda não vamos disponibilizar os prévios, mas nós vamos avaliar uma forma de disponibilizar essas vazões para vocês, talvez por meio de relatórios. Mas por enquanto ainda não vamos disponibilizar. Nós ainda não tínhamos reestruturado o processo inteiro para um mês inteiro. Ok, Érica, muito obrigado pelas respostas. Vamos dar continuidade, então, à apresentação do terceiro bloco e, no fim, a gente faz uma passada em eventual pergunta que não tenha sido respondida ainda. Então, começando aqui o terceiro e último bloco, vou passar a palavra para o Rodinei da PRI para apresentar os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Rodinei. Bem, pessoal, boa tarde aos presentes na reunião. Então, vamos passar os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições energéticas. Então, temos né, o bipolo 1 do Madeira, se iniciou no dia 31, vai até dia 5/9, terça-feira, manutenção preventiva ao período preferencial. E os limites afetados são o FNS mais FNES, menor que 12.100, sendo que o bipolo 2 menor que 1.575, o bipolo 1 menor que 1.575 também. Outra manutenção do polo 1 do bipolo Xingu Terminal Rio, das 7 às 17, diariamente do dia 4 até o dia 9, manutenção preventiva. E as consequências seriam operar segundo o limite na IO do Xingu, né? Em disponibilidade de um polo, então tem os fluxos do Terminal Rio mais estreito, então os valores vão do FNS mais FNES de 10.900, 9.900 e 8.900, correspondentes ao FNS e FNES. Na madrugada de sábado, das 0 às 7 da manhã, tem o desligamento da linha São João do Piauí Boa Esperança, para a conexão de uma nova chave seccionadora. Então, para que o sistema suporte contingências simples e duplas na interligação Norte-Nordeste, Sudeste-Nordeste, o FNEM menor que 2.500 e o FNES menor que 4.000 megawatts. Também temos uma longa duração da linha do 765 Itaberá Tijuco Preto Circuito 1, do dia 4 até o dia 22 de setembro, para substituição completa de ferragens e isoladores, das torres 613 a 666, são 35 torres. Então, para que o sistema suporte a perda dupla da Itaberá Tijuco Preto C2 e C3, o RSE menor que 9.000 megawatts. E com isso encerramos aqui a parte das restrições e intervenções. Ok, Rodinei, muito obrigado pela apresentação. E, por último, eu vou passar a palavra para o Tiago, do Beata PRD, para fazer a apresentação da política operativa. Por favor, Tiago. Ok, obrigado, Paulo, pela apresentação. Uma boa tarde a todos. Para encerrar, então, o bloco 3 aqui, para esse bloco, eu vou falar um pouco da política operativa da revisão 0 do PMO de setembro e as perspectivas para a próxima revisão, a revisão 1, que vai de hoje até o dia 8 de setembro. Inicialmente, fazer uma comparação aqui dos CMOs do Decomp com o Decem, dos dois modelos, da previsão semanal com a diária. Basicamente, em ambos os modelos, o CMO continua nulo, zero, com boas perspectivas. Teve alguns deslocamentos de zero, do valor zero, deslocamento de Decomp Decem, basicamente por dois motivos. Uma foi o fluxo da SE Rio Verde, que afetou tanto o CMO do Sudeste, Sul e Nordeste, e do fluxo Manaus, que levou um pouco mais, passando um pouco acima de R$ 5 apenas no dia 31.
olhando o mapa do Brasil inteiro, para o dia de primeiro, para o dia de hoje, temos aqui uns pontos, né, que representam aproximadamente cerca de 30% de todas as barras do Sistema Nacional. E podemos ver aqui os semiós um pouco diferentes, colados na região de Mato Grosso, devido a exatamente esse fluxo da SE Rio Verde. Olhando agora o box plot para o dia de hoje também, dos 4 mercados, temos também sempre equalizados, né? Exceto aqui esses outliers, que é exatamente da subestação de Rio Verde. Apesar desse deslocamento, o CMO não passa ali de R$ 2, R$ 3, ainda muito baixo. E é só realmente na carga pesada, por volta das 7, 8 da noite. Com relação à comparação do modelo D100 com o pós-D100, com a PDP, com o programado, podemos aqui passar pelos mercados. Com relação à geração hidráulica do Sudeste, as diferenças entre o D100 e o pós-D100, o PDP, é basicamente uma compatibilização de política operativa e ajuste de unit commitment hidráulico. Com relação às usinas térmicas, redeclaração de inflexibilidade. Para o Sudeste, temos aqui a inflexibilidade de Termorio, Cubatão, Santa Vitória e exportação das UTS de Termorio e Cubatão. Olhando para o mercado Sul, para as usinas hidráulicas, novamente, compatibilização da política operativa e unit commitment hidráulico. E as térmicas, redeclaração de flexibilidade. No caso aqui, Jorge Lacerda A1, A2, B, C e Pampa Sul e São Cepé, para exportação comercial. Indo para a região Nordeste, a geração hidráulica tem o motivo de política operativa, aqui buscando a minimização das usinas do Rio São Francisco. E com relação às térmicas, também flexibilidade, basicamente aqui é só da usina Termo Bahia. Com relação à região Norte, as hidráulicas continuam realmente só na política operativa e unit commitment hidráulico. E para as térmicas também inflexibilidade no pós-100. E aqui, no caso, é os ITS Maranhão 4, 5 e Parnaíba 5. Lembrando que, a partir do dia 30/8, as térmicas do Norte não exportaram energia. Olhando a titulação da geração térmica, aqui tivemos grande força dos 5,5 GB de térmicas. A grande maioria foi por inflexibilidade ou exportação, como podemos aqui ver em verde e aqui em azul. Ordem de mérito teve apenas um dia, que foi o dia 30/8, 1 megawatt aqui de média, devido à inflexibilidade, ao fluxo lá em Manaus, que fez aquele deslocamento sim, no CMO que nós vimos no início da apresentação. Com relação ao intercâmbio internacional, teve intercâmbio com a Argentina e Uruguai, usando tanto geração térmica quanto EVT. E a partir que dá para a Argentina e Uruguai. Continuando, olhando o balanço da energia, podemos observar o subsistema Sul e Centro-Oeste como importador de energia. Teve uma modulação da geração hidráulica para acompanhar a carga. Foram explorados as usinas do Grande, Paranapanema, Baixo Parnaíba e as usinas do Baixo Paraná, foram utilizadas para o atendimento à carga, à ponta de carga. Com relação ao submercado Sul, temos ele com um perfil exportador, um pouco acima da sua carga. Houve uma modulação de geração acompanhando a carga e a exploração das bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí. No Nordeste, temos ainda fortes geração de usinas eólicas renováveis, né, fontes intermitentes. Aqui temos uma característica da minimização dos recursos, do uso da bacia do São Francisco, das usinas do São Francisco, atendendo principalmente às restrições hidráulicas, e ocorrendo algumas elevações, basicamente para atendimento à ponta de carga. Na região norte, perfil importador, está tendo uma redução gradual de disponibilidades energéticas, então as usinas são só acionadas mais para atendimento à ponta da carga ou alguma necessidade de limite elétrico. Olhando aqui os destaques do país, dos 5 sistemas, destacamos aqui a carga de quase 73 gigas,
valor próximo ao realizado na semana passada. A geração por micro e mini geração distribuída por volta de 3 gigawatts, 3 gigawatts e meio, sendo que o Sudeste é o maior gerador, com aproximadamente 1,5 giga. A geração eólica do Nordeste passou dos 10 gigas, isso representa cerca de quase 2 gigas a mais que semana passada. Os bipolos do Madeira e Xingu com 800 e 260 megas, respectivamente. Uma geração de Itaipu de 7 gigawatts, vindo aqui para o Sudeste e Sul, e uma exportação comercial de quase 700 mega. Fazendo agora um acompanhamento aqui da curva de referência de Tucuruí. Destaca aqui dessas duas linhas, que indicam a perda parcial da casa 2 de força e a perda total. Em azul é a curva de referência que a gente busca seguir, estamos acompanhando, né? A curva verde é o que aconteceu, que foi visto, observado no ano de 2022, e aqui em vermelho o que está ocorrendo nesse ano de 2023. Até agosto estávamos acima do observado no ano passado, e agora estamos um pouco abaixo do previsto. Agora, em agosto, estamos ficando abaixo das duas curvas. O previsto era para ficar por volta de 86 e estamos aqui em 73. Isso acontece basicamente por dois fatores. A necessidade de manter a casa de força 2 sincronizada para atender o FPM, para atender a reserva de potência, e as afluências abaixo das previstas quando traçada essa curva. Esse motivo que a gente está acompanhando e observando aqui como vai decorrer da evolução em Tucuruí. Para fechar aqui a apresentação, eu faço a previsão, a expectativa para a próxima revisão, para a próxima semana, do dia 2 ao dia 8. Para o subsistema sul, sudeste, centro-oeste, a geração hidráulica visa preservar o armazenamento da cabeceira do Parnaíba. Devem ser explorados os recursos da Bacia do Grande, Paranapanema, Paraná e a foz do rio Paranaíba. E aí vai alocando conforme a necessidade da carga. Haverá também exploração das usinas do Tocantins, exceto Estreito, para controle de nível dos reservatórios de atendimento à ponta da carga e atendimento à ponta de carga. Para o sul, haverá uma exploração das usinas do Iguaçu, Uruguai, para controle de nível. Há uma previsão de chuva, porém moderadas, ou seja, nada muito forte, então não há previsão de EVT, de energia vertida tomada. Existe até uma previsão de algum vertimento, mas ele não é turbinável, as usinas já está gerando no máximo, então não será EVT. Para o Nordeste, haverá as usinas de São Francisco continuarão minimizadas, atendendo somente a necessidade quando for a ponta. E para o Norte, haverá uma redução gradual das disponibilidades energéticas, baixas afluências, e a geração das usinas serão dimensionada apenas para atendimento à carga pesada e a limites elétricos. Assim, concluo esse bloco e a expressão. Novamente, agradeço a atenção de todos e volto a palavra para você, Paulo. Obrigado. Ok, Thiago, muito obrigado pela apresentação. E, pessoal, conforme anunciado logo no início do nosso evento, a gente vai fazer agora uma parada de intervalo de em torno de 5 minutos. A gente volta para fechamento de eventuais perguntas que tenham restado. Muito obrigado e até já. Olá, pessoal. Estamos aqui então para fechar a nossa apresentação do dia de hoje. Temos restante aqui 5 perguntas. 4 delas, a pergunta 5, 10, 13 e 14, o tema é o mesmo, é vinculado ou à consideração da manutenção das UGs de Tucuruí ou relacionada à política de operação de Tucuruí. E a 12ª em relação à consideração de algumas unidades, algumas usinas térmicas quanto à decisão de retorno das mesmas em relação ao TCU. O primeiro bloco de perguntas relacionado ao Tucuruí e esse do TCU, ambas serão respondidas pelo João Pedro. Por favor, João.
Obrigado, Paulo. Obrigado a todos pelas perguntas. Então, com relação a Tucuruí, né, e a primeira parte, perguntando sobre a previsão de retorno dessas unidades, então, de acordo com o que foi informado em SGI, a previsão é de 31/12 de 2023 para o G19 e 29/12 de 2023 para o G11. E considerando a data de publicação desse despacho, que foi hoje, o New Wave e o Decomp ainda não estão considerando essa informação de suspensão de operação comercial, e as equipes estão avaliando ainda qual é a melhor alternativa de representação desse despacho, prezando sempre pela compatibilidade das informações entre os modelos. No modelo D100, essas unidades têm SGI disponibilizando, né, para o horizonte de estudo, então não houve necessidade de fazer modelagem específica nesse primeiro momento. Por fim, considerando a política operativa, que foi outra pergunta, com relação a ela, nós não teremos alteração. Seguimos a busca pelo atendimento da curva de referência de Tucuruí. Obrigado, Paulo. Posso seguir sobre as outra pergunta? Pode. Tá. Então, seguindo aí a pergunta 12 da Tainá Rodrigues, né, sobre os valores de inflexibilidade para as usinas. A gente seguiu a declaração do agente, né? Então, todas as informações de inflexibilidade que estão nesse deck do Decomp para essa revisão de setembro, elas estão de acordo com os valores que foram declarados por eles, visto que, conforme responsabilidade definida em procedimento de rede, essa é uma informação de prerrogativa dos agentes proprietários. Ok, Obrigado, Paulo. João, muito obrigado pelos esclarecimentos. Prezados, considerando então esse último bloco relacionado à resposta às perguntas que foram levantadas lá no chat, terminando isso, me resta agradecer a todos a atenção pela interação que tivemos aqui nessa nossa apresentação e retornamos na próxima semana novamente para a apresentação dos resultados da programação semanal. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, até a próxima.